Fala pessoal, bem-vindos a mais um AlumiCast e hoje nós vamos falar a respeito de ecossistema de inovação. Nós estamos aqui na reta final do AlumiCast, então você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e deixa o like, beleza? Porque isso ajuda a mostrar para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e as pessoas começam a assistir cada vez mais. E agora eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Marcos Vinícius, que vai fazer as honras da casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o que o Alex falou, a gente está na reta final do AlumiCast, temporada 3, a gente está falando de business, trouxemos vários convidados e esse cara não podia faltar. A gente teve a oportunidade de conhecê-lo no Marketing Experience, que foi um evento da Alumi, não me lembro mais o mês, acho que foi julho, né? Julho, acho que se não me engano. E aí na época, quando terminou o evento, a gente fez o convite, ele já se prontificou para vir, conseguimos trazê-lo. Tudo bem? Prazer. Ferdinando, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui do lado de vocês. Ferdinando Kahn? Ferdinando Kahn. É o cara. E o Ferdinando, para quem não sabe, que eu acredito que é bem difícil, ele é da Uber Hub. E a primeira pergunta é, o que e qual a função da Uber Hub? E você é um líder de comunidade, é isso mesmo? É isso. O que significa isso também? O pessoal pensa que é alguma coisa da Uber, né? Até esse dia a gente teve um problema com a Uber lá, um processinho, mas tudo bem. Então, a Uber Hub ele nasce de várias iniciativas de inovação aqui na cidade de Uberlândia e ele nasce com o conceito de Uber de Uberlândia e Hub de conexão, né? Na época não era tão comum hubs de inovação como a gente vê hoje pelo Brasil afora, né? Então, o conceito que o pessoal trouxe é de vamos conectar essa galera que tá várias iniciativas de inovação da cidade, vamos conectar, vamos ser esse laço, vamos ser esse ator que conecta, que dá as mãos das pessoas e facilita essas conexões. E aí nasce um projeto, né, de ecossistema de inovação. Toda cidade tem um ecossistema de inovação, é importante frisar isso, porém nem todas se organizam, nem todas têm uma sociedade civil ali que se junta, atores que se juntam, que se aproximam para fazer algo pensando a longo prazo ou a curto prazo, alguns projetos com colaboração entre esses atores para obterem mais sucesso, né? Nem toda cidade tem essa maturidade. E aqui em Uberlândia já existiam várias iniciativas que em algum momento estavam concorrendo entre elas. O pessoal falou, peraí, vamos organizar a casa aqui, vamos aproximar o pessoal, porque não faz sentido duas pessoas fazerem a mesma coisa e de repente uma iniciativa acabar matando a outra. Por que eles não colaboram e fazem juntos? Né? Porque eu não conecto esses atores, né? Quem precisa da mão de obra com quem está procurando a mão de obra, ou quem está capacitando. Então, assim, conectar esses atores. Então, o conceito é bem esse mesmo. E aí eles apelidaram, né? Deram um nome fantasia ali, né? Um nome fictício ali de Uber Hub, né? Isso também é pouco comum, mas tem alguns ecossistemas aqui no Brasil que foram nessa linha. E ao mesmo tempo a gente chama, muitas vezes o pessoal, a gente fala de comunidade Uber Hub, né? O ecossistema tem vários atores, entre esses atores tem academia, que são as instituições de ensino, que está mais um pilar de talentos, né? de capacitação. Você tem outros pilares, que é os espaços de inovação, o espaço que a gente está aqui nesse momento, é onde concentra o pessoal e dá estrutura para o pessoal trabalhar. Você tem os empreendedores, que é um coração ali do ecossistema de inovação. Sem eles não é impossível existir uma comunidade ou um ecossistema de inovação. Você tem os profissionais da área, os entusiastas, você tem os investidores. Todos esses atores fazem parte de um ecossistema de inovação. E a comunidade também, ou as comunidades também são um dos atores do ecossistema de inovação. E aqui em Uberlândia a gente tem um conceito um pouco diferente, que é uma comunidade que serve o ecossistema. Se faz muito sentido eu conectar esses atores, eu aproximar esses atores, como que eu faço isso? Né? As pessoas ficam sempre no conceito de, vamos conectar, mas como eu faço isso? Como que eu mantenho essa conexão? Como que eu crio essa confiança? Como que eu aproximo essas pessoas? Por meio de eventos, por meio de espaços, né? Pode também, mas a gente apostou muito que uma comunidade dedicada a esse ecossistema, que a comunidade estivesse ali diariamente com diversos desses atores convivendo junto, isso poderia ser muito rico. Né? É como se eu colocasse todo mundo e criasse uma densidade virtual. Né? A gente fala muito com o conceito de densidade em ecossistema de inovação, que é de aproximar as pessoas, né? Uma universidade. Olha a densidade e a diversidade que a gente tem em uma universidade. Olha
não à toa nascem vários negócios, vários projetos inovadores de lá, porque eu tenho um pessoal junto, todo mundo muito próximo, né? Isso facilita muito. Então, o conceito nosso foi de criar essa densidade por meio de uma comunidade virtual ou um ambiente virtual. E aí eu tenho esse papel, né? Líder, né? Muita gente confunde também. Pô, líder, é o CEO, é o cara chefe. que manda tudo. O dono do Uberhub. Pelo contrário, o pessoal perguntava quanto que eu recebia do Uberhub, agora o pessoal pergunta quanto que eu pago. Não, nenhum nem outro. É todo mundo voluntário. E o conceito de líder numa comunidade, né, é mais o conceito de facilitador. Eu estou ali para facilitar as conexões, eu estou ali para facilitar o funcionamento, eu estou ali para facilitar tudo que é a operacionalização daquilo ali, né? Então o pessoal confunde muito, né, porque é um termo traduzido, né, de community leader lá dos Estados Unidos, mas assim, é um conceito de facilitação, é uma pessoa voluntária, né, que está ali dedicada, ela está ali à disposição de fazer aquela comunidade ser a melhor possível. Aí existem algumas metodologias e tudo mais, mas o conceito de comunidade é bem simples, né? Várias pessoas, né, com um objetivo comum. Né? E já existe desde quando, Reginaldo? Comunidade? Não, o Uberhub. Então, aí é um ponto polêmico. Porque a gente estava discutindo sobre isso essa semana, de fazer uma linha do tempo do Uberhub. Se a gente for fazer uma linha do tempo, a gente vai ter que trazer várias iniciativas que não necessariamente foram Uberhub, mas se desdobraram no Uberhub. Porque não existe aquela data de fundação. Exato, porque é uma maturidade. Você pensa assim, o pessoal se encontrou por meio de um evento, aí fez um programa de capacitação, aí se encontrou de novo, aí tem uma associação, se encontrou de novo, aí sentiu falta desse ator. A cidade vai amadurecendo para chegar nesse conceito que a gente tem de ecossistema. Agora, se for falar assim de comunidade de startups, né? A comunidade de startups nasce aqui por volta de 13 a 14 anos atrás, praticamente junto ali com a Associação Brasileira de Startups, junto com a comunidade de startup de BH. O Gustavo Caetano, que era da cidade vizinha aqui, Araguari, que é uma referência da inovação, ele vai para BH e fala, cara, a gente tem que começar a fomentar startups, empreendedorismo, comunidade lá em Uberlândia. Lá tem um cenário perfeito, tem academia, tem localização, tem gente talentosa, tem bons empreendedores, tem grandes empresas, é um lugar perfeito, né? É uma segunda cidade do estado para a gente desenvolver isso. E ele estava ali idealizando que seria uma associação estadual de startup, né? E aí ele começa a fomentar startups para ganhar essa força, para de repente nascer essa associação estadual, né? E aí acabou virando a Associação Brasileira de Startup e ao mesmo tempo nasce o Uberhub, nasce São Pedro Vale, que é de BH, então tem uns 12, 13 anos. E aí em algum momento isso se desdobra no que viria a ser um projeto de ecossistema e em algum momento a gente volta a olhar para a comunidade, porém agora mais voltada ao ecossistema de inovação. E essas comunidades aí igual o Uberhub, tem o apoio também de órgãos públicos, prefeitura, por exemplo, e aí facilita a comunicação? Como que é feito geralmente? E em quais etapas ou onde que ele se encaixa? Comunidades, existem várias comunidades, né? A gente até brinca que a igreja é uma comunidade, os índios. O condomínio. A comunidade é o ser humano, o condomínio, não, a comunidade é complicada. Isso aí o líder, o facilitador tem muita dificuldade. Eu conto o grupo do condomínio lá. Esse aí tem dificuldade de manter a ordem. Mas o que acontece? O conceito de comunidade, ele veio junto com os humanos, né? E aí você tem, aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem comunidades mais técnicas, né? Comunidades mais empreendedoras, comunidade de programador, comunidade de dados, comunidade de teste de software, a comunidade de fundadores de startup, né? E aí, cada vez mais, quando a gente vai subindo vamos imaginar uma linha do tempo, uma cadeia, uma hierarquia, né, entre aspas, a gente vai subindo para um nível mais alto. Então, quando a gente começa a lidar com empreendedores, é importantíssimo que a gente tenha esses diversos atores do ecossistema. Então, por isso que eu não consigo ver uma comunidade desplugada de um ecossistema, sabe? Esse conceito que é uma comunidade só para isso. Ela pode ser só para isso, mas ela tem que estar conectada. Com outras demandas, outros agentes. Exato. Você pensa assim, uma das dores que todos os empreendedores enfrentam no mundo, principalmente na área de inovação e marketing, é a questão da mão de obra. Sim. Como que eu resolvo essa dor? Ou como eu, pelo menos, diminuo essa dor? Sem poder público, esquece.
sem as escolas, sem os cursos de capacitação, esquece. Então você está entendendo o tanto que é importante essa conexão. E eles também, eles têm que ter esse subsídio para conseguirem. Às vezes é coisa boba. Às vezes você precisa só listar a quantidade de vagas de inovação que tem aberto na cidade para que um curso novo nasça. Mas se ele não tiver acesso a esses dados, não vai acontecer. E é engraçado que ele está falando isso aí, eu estou no grupo lá da UberHub, depois nós vamos colocar o Alex lá. Eu tô lá também. Você tá lá também? Já tô lá. É um grupo frenético lá, é o dia inteiro movimentando. E você falou muito de capacitação, e tem muito isso lá. Tem. A gente investe muito, assim, a gente foca muito nisso. Até porque, assim, eu particularmente vim de uma oportunidade dessa e eu vejo, assim, que a nossa área, a área de tecnologia, é uma área muito elitizada. Isso aqui não é discurso para, né, pô... Aí, classe tal, né? não é isso, gente. A gente tá falando, assim, se eu tenho 1000 vagas em aberto, eu tenho um monte de gente desempregada. Essa conta não fecha. Por que isso acontece? Por que tem tantas vagas? Por que tem tantas vagas? É porque tem uma linha do tempo ali, tem uma dificuldade de capacitação, de conhecimento, de aquisição de conhecimento que é complicada. A pessoa não chega ali do nada e aprende a mexer, faz um curso de 6 meses e está programando. Não é assim do nada. E para isso você tem que ter capacitação, mas essa capacitação também começa lá na base. Então olha a importância de estar conectado ao governo. Muitos dos jovens que não têm oportunidade na área de tecnologia são de origem humilde. Por que disso? Eles vão lá nas escolas públicas, eles não têm acesso à programação, não têm acesso à matemática básica. Aliás, não têm acesso a um monte de coisa básica educacional. Muitas vezes não tem nenhuma sala de informática, né? Exato. Enquanto isso, os jovens de classe mais altas estão em incubadora. Tem incubadora de startup dentro da empresa, dentro da escola dele. Tem programa. A gente aqui em Uberlândia tem programas que a gente participa de banca de menino de 12 anos fazendo pitch. E a molecada arrebenta, isso é show. Tem que ter. Não é um problema. Só que não é só para o privado, não é só né? para ele. Exatamente. Então, você pode estar concentrado, né? Aonde eu poderia causar o maior impacto? Se os salários da área de tecnologia são melhores, se tem empregabilidade melhor, aonde eu posso causar o maior impacto? É dando oportunidade de capacitação. E aí não é para todo mundo. A maioria das pessoas não vão querer. A maioria das pessoas vão começar e vão desistir. A maioria das pessoas vão sentir, isso não é para mim, né? Isso é importante. Eu bato muito na tecla de todo mundo ter a opção de trabalhar ou não com inovação. É uma opção, não é uma obrigação. E eu lembro que tem um projeto no UberHub, chama UberHub Code Club, que é justamente para trazer para crianças, adolescentes, né, jovens. Para jovens. Como é que ele funciona exatamente? Tem um tempo já que eu ouvi falar, mas e esse programa é perfeito para a gente contextualizar a importância de um ecossistema de inovação organizado. É um programa que iniciou conectando poder público, iniciativa privada, os empreendedores que demandavam, faltava mão de obra e talentos. A universidade, a gente usa os laboratórios ociosos das faculdades da cidade de Uberlândia. Então os laboratórios estão ociosos, isso poderia ser um custo a mais para o projeto parar de pé, vamos usar o que está ocioso. Sim. Né? Os professores dessas universidades, alguns aposentados, outros não, ajudaram a cuidar da metodologia e os empreendedores patrocinam o projeto. Então, olha só, eu conectei vários atores e uma comunidade ali, né, também junto, para que isso virasse. E esse programa ele dá acesso gratuito à programação, hoje, para jovens de 14 a 21 anos. Esse final de semana a gente teve uma iniciação dessa. Mais de 500 jovens se inscreveram no programa. Gratuito, para aprender a programar. Os 500 se inscreveram e entraram ou tem um processo seletivo? Não, aí nós tivemos um processo antes, né? E esses 500 foram aprovados. Então são 500 vagas ativas. Exato, ali só que aí é aí que começa esse problema. Alguns se inscrevem, não vão, né? E tudo mais. Mas isso tá no corte, a gente faz essa conta. Mas são 500 jovens, principalmente jovens de origem mais humilde, porque cursos de programação são caríssimos. Sim. Né? Quem procura a gente é normalmente quem não pode pagar um curso de programação. Tem suas exceções, tá? A gente deixa passar, de repente, um jovem de 30, 40, 50 anos que quer mudar, quer aprender. Obrigado pelo jovem. Somos jovens. Eu sou muito Somos jovem. jovens. Que quer provar. E aí, cara, é a oportunidade dessa pessoa mudar a vida dela. Pode ser que ela ali tenha um estalo e fala, cara, que apaixonei por isso. E muda a vida dela, literalmente. Já tiveram pessoas que saíram dali e montaram suas startups.
Tem menino que saiu dali, tá no Instagram, tá no Google, tá no Facebook, tá na Amazon. Jovens que talvez nunca tivessem acesso à programação. Então já passaram mais de 5 mil jovens por esse programa, né? Foi top 3 educação no ano passado, no Oscar das Startups, no Startup Awards. Foi top 3 Brasil, olha onde chegou. E ele é financiado pelas empresas privadas da cidade. Assim, é uma oportunidade, é um primeiro passo. Se o jovem vai ali, ele prova e apaixona, cara, é surreal. Isso muda a vida da pessoa, sabe? Ela teve a oportunidade, é isso que eu falo. A área de tecnologia, às vezes, não é para todo mundo, e tá tudo bem. Só que a maioria hoje das pessoas não tem sequer a oportunidade. Nunca tiveram um computador, uma internet para provar. E aí você está falando isso aí, eu lembrei de uma coisa que é o seguinte, muitas vezes a pessoa pensa, falando de inovação, e às vezes, né, não sei, muitas pessoas pensam que inovar é sempre estar criando coisas novas o tempo inteiro. E não é isso. Não. Então como que a gente pode explicar para a nossa audiência o que é inovação? Acho que assim, é até uma pergunta complexa, mas é só pensar o seguinte, né? O fogo foi uma inovação. Sim. E aí eu já faço uma pergunta de volta para vocês. Que tecnologia que a gente está criando hoje, que inovação que a gente está criando que vai perdurar por tanto tempo como o fogo? Talvez nenhuma. Olha que surreal. Então o fogo, a vela, a roda, o carro, tudo isso foi inovação, né? E muita gente fica ligando muito a inovação à tecnologia, necessariamente, aos computadores, né? E não é. Aplicativos, cada vez mais. Inovação, né? Tá muito ligado a fazer diferente, fazer de uma forma mais eficiente, fazer algo que nunca as outras pessoas não pensaram, pensar fora da caixa, né? E não necessariamente a tecnologia. E por quê? As pessoas ao longo do tempo amarraram tanto isso à tecnologia, porque a tecnologia ela te dá escala. Sim. Então sempre que a gente pensava em inovação, nossa, eu vou fazer isso diferente. Não, vamos colocar uma tecnologia aqui para isso ter escala. Porque ao mesmo tempo que eu faço algo novo, eu conecto a escala. Mas nem toda tecnologia é inovação e nem toda inovação tem tecnologia. Podemos dar um exemplo fora da tecnologia? Fogo. O fogo, a vela, geladeira. Nossa, apesar que eu acredito que as pessoas têm a ideia, e talvez isso tenha acelerado inclusive com a pandemia. Eu peço comida pelo aplicativo, eu pago a minha conta do banco pelo aplicativo, eu não tenho mais que enfrentar fila, falar com o meu gerente. Então, acredito que talvez seja por isso, né? Eu faço corrida de carro por aplicativo. Então, as pessoas, eu acredito que muitas associam a isso. Né? Não sei se estou certo ou se estou errado. Eu acho que as pessoas associam a isso porque vê um app, vê um sistema funcionando, mas não é isso. Vou dar um exemplo bobo. Quando a Uber chegou no mundo, ou vamos falar aqui da cidade de Uberlândia, o que as cooperativas de táxi fizeram? Um movimento forte para poder tirar a Uber. E qual foi o segundo movimento deles? Nossa, a gente tem que ter um app. O segredo é a tecnologia. E não era. O segredo não estava na tecnologia. Tanto que todos eles tiveram seus apps, criaram o app da noite pro dia, copio da Uber aqui, eu quero igualzinho esse. E continuou sendo cliente. Por quê? A proposta era outra. A dinâmica era outra. Se antes um carro tinha que ficar no ponto dele para procurar, para ir atrás do Marcos, do Ferdinando, enfim, agora não tem mais. Agora não tem mais. É o carro mais próximo que vai ali. Se antes o pessoal tinha que pagar uma mensalidade para uma cooperativa, agora não tem mais. Se antes ele era obrigado a rodar tantas horas por dia, agora não tem mais isso. Então mudou todo o contexto, desde a forma de pagamento a outras coisas. O que a tecnologia facilitou ali? Ela deu escala. Sim. Então é muito ligado a fazer diferente. Você falou de exemplos, a gente pode citar esse exemplo aí como um caso, porque ficou claro que a inovação não estava na tecnologia. Se eu pegar um app hoje, qualquer um consegue fazer um app igual da Uber. Não é difícil, gente. Você vai na internet, você compra um código lá, um app igual a Uber. Agora vai rodar. Vai operacionalizar isso. Aí começam os problemas. Exato. Vai criar. Sabe por quê? O mercado já está dominado também. Né? O que eu vou fazer diferente? Então, assim, se eu fizer algo diferente, tanto que agora tem alguns apps, né, que negocia preço de corrida, ele já está inovando, ele já está numa outra... ele é mais inovador que o outro. Esse negócio de ser mais inovador ou não, acho assim, entrega mais valor ou não? Acho que a pergunta é essa. Está entregando valor? Porque inovação está muito ligada a entregar valor. A pesca.
como que as pessoas pescavam antes, como que as pessoas pescam hoje. Como que as pessoas faziam a colheita antes de arroz, como que é feita. O agro é um bom exemplo. Olha o tanto de inovação que tem no agro. E não é inovação só de maquinário, não. É inovação na plantação, é inovação no cuidado, é inovação do começo ao fim. Né? Então está muito ligada a fazer diferente e não necessariamente ligada à tecnologia. Ferdinando, e aí a gente se depara com aquela questão, muita gente fala assim, mas a tecnologia está tirando vários empregos. Isso. Né? Eu costumo até usar um exemplo, muitas vezes eu usei esse exemplo, acendedor de poste. Muita gente nem sabe que existe, mas existiu o acendedor de poste, né? Que era com tocha de fogo ali, e não tem mais. Mas assim, como que é visto isso? Bem antigo, não é do meu tempo não, eu sei não é do meu tempo, mas eu sei que existiu, porque eu li uma vez a respeito. Não sei se era fake news, tá? Tava lá, eu acredito que sim. Mas assim, essas pessoas que estão, vamos dizer assim, perdendo esses empregos, né? Como que você vê isso, essa questão da inovação? É um outro assunto polêmico. Eu vejo assim, olha o tanto de vaga de tecnologia que a gente tem aberta. Se essas vagas fossem tampadas, né? Fossem preenchidas, ia dobrar a quantidade de vagas. E a gente nunca ia... E aí eu acho que tem muita gente que corre atrás desse número de tampar, cara, esquece. Se você tampar, vai surgir mais 1.000, 2.000, 3.000 vagas, porque vai ter mais projeto, vai ter mais capacidade de execução e vai surgindo vaga infinitamente. Então, assim, vai ter esse déficit mesmo. Porque a inovação, a gente percebeu isso na pandemia agora, né, que acelerou todo o processo de inovação, porque todo mundo realmente foi para o home office, por exemplo. Exato. Precisou mais da internet, precisou mais de tecnologia. Então, isso acaba acelerando. Exato. Tudo está acelerando, né? A inteligência artificial agora vai acelerar, vai dar outro gás. Tudo dá um gás na gente, né? Parece que os problemas sociais criam outro gás também. E eu vejo assim, que essas vagas sempre vão surgir. E o que é o grande problema desse déficit? De novo, o problema é a capacitação, é o quando o governo, ou quando alguém desses atores deixa de fazer a parte dele. Esse déficit vai existir. O problema é quando esse ator peca. Se ele faz a parte dele e esse déficit continua aberto, tá tudo bem. É um problema que a gente está criando muita coisa e está surgindo muita coisa, a gente está acelerando muito rápido. E não o que acontece hoje. A gente está tentando acelerar e algo está nos travando, né? Mas o que eu vejo é que tem muita vaga, tem muita oportunidade, cada vez tem mais. A própria área de tecnologia sofre com as automações, então um profissional de tecnologia todo dia tem que pensar fora da caixa, todo dia tem que aprender, reaprender e aprender de novo. O que você aprendeu na faculdade 5 anos atrás já não serve para nada, depois de 5 anos já morreu tudo. É igual de marketing. A tecnologia morreu, saiu outra, é igual marketing. Você sai da faculdade desatualizado. É uma cultura, certo? É uma cultura que a gente tem que sair da caixa ali, fora da zona de conforto. Só que muitas pessoas estão acostumadas a uma outra velocidade. A maioria das profissões não assistem um podcast. Não vão num evento como a gente teve o Marketing Experience. Não se capacitam, não trabalham em comunidade. Não faz um curso online gratuito. Não faz um curso gratuito. Não vive em comunidade. Tem curso gratuito. Não corre atrás do conhecimento. Ela aprendeu, ela para ali. E aí, meu amigo, a inovação, a tecnologia não tem vez para essas pessoas. Algumas são assim porque elas querem, outras são assim por conta dos problemas educacionais que o Brasil ou que outros falta de oportunidade mesmo. Exato. Então, assim, não é culpa da pessoa. Ela já vem de uma outra esfera, né? Ela foi criada nessa cultura, ela não teve capacitação, ela nem sequer sabe que tem outras essas oportunidades, né? Então, a gente falou muito de levar essas oportunidades para as pessoas. E aí, o que é o grande problema disso? Existem estudos que falam que a cada profissão que morre, que morre, 5 novas nascem. Uhum. O problema é a curva de aprendizado para você se capacitar para essas profissões. O problema é o seu cérebro desligar e deletar tudo para você aprender de novo. O problema é você estar disposto a aprender, reaprender. Não. O problema é, às vezes, você ter acesso à capacitação. Então, é aí que está o grande problema. Eu não tenho dúvida que quanto mais empregos tecnológicos a gente tiver, melhor. Quanto mais empregos na área de marketing a gente tiver, melhor. Pessoas trabalhando com conhecimento em vez de trabalhar braçal. A gente tinha pessoas que literalmente morriam de trabalhar. Era muito operacional. A pessoa trabalhava 10 anos e ficava de cama. Isso não é bom. Isso não é legal.
né? E hoje a gente tem uma área de inovação fazendo o contrário. O pessoal vai jogando videogame, tô brincando, pessoal. Vai jogando videogame. Mas assim, uma área de inovação que olha para o bem-estar dos profissionais. Talvez eu acho que surgiu também, as pessoas antigamente, sei lá, acho que isso independe de época também, que era aquele formato tradicional de educação. Eu saí do ensino médio, fiz faculdade, fiz pós-graduação, acabou. E na inovação, isso é contínuo, né? O ciclo é esse, às vezes você nem fez faculdade, né? Às vezes você nem fez, exatamente. E o ciclo é o contrário, né? Você está na faculdade, você já está sendo pressionado, a tecnologia já mudou, o que você está aprendendo na faculdade já passou, já ficou para trás. E é isso, é muito sair da zona de conforto. Mas principalmente, acho que o grande gap, e aí é um problema que o Brasil ou outros países, tem muitos países que já estão olhando, mas o Brasil está muito atrasado nisso. A gente pensar, como que a gente vai fazer essa mudança de cultura, seja na capacitação, mas para isso a gente tem que resolver alguns problemas estruturais que vão lá na base da educação. Como que eu falo para a pessoa que ela tem que fazer uma pergunta inteligente para um IA, que foi o assunto que a gente estava abordando antes do podcast, sendo que ela não sabe ler, Exato. sendo que ela não sabe interpretar um texto, sendo que ela não teve acesso a um conteúdo crítico. Ela não é crítica, ela só lê e absorve aquilo. Ela não critica, ela não questiona. Então isso já é um problema. Como que a gente faz essa transição, né, e dá essa oportunidade? Porque oportunidade vai ter demais. Mas como que eu pego essas pessoas que... Um caminhoneiro, meu pai era caminhoneiro. Como que eu pego meu pai e falava para ele assim, pai, esquece tudo, os caminhões agora estão autônomos e o senhor vai ter que aprender a manusear um caminhão autônomo, porque fazendo isso o senhor tem uma profissão aqui que vai ser super valorizada, que tem tão poucos que têm esse conhecimento técnico junto com o conhecimento que o senhor tem de prática. Sim. E esse ambiente, muitas pessoas acreditam que ele é muito masculino. Como é que está essa conta aí de mulheres e homens? Elas estão em desvantagem? Muitas. Muitas? Nossa. A cada 10, 2, no máximo 3 são mulheres. A conta também está Nossa, bem desigual. Tá muito desigual. Tá muito desigual. Mas você nota que seria falta de interesse mesmo das mulheres? Ou falta de perfil, de oportunidade, de mostrar mais? Elas se interessam por outras áreas? A área já foi dominada pelas mulheres. Por Já foi? incrível que pareça. Tem um curso da USP, tem uma foto da USP, primeiro curso de faculdade, da faculdade de computação. Se eu não me engano, era o contrário, era a cada 10, eram 8 mulheres e 2 homens. Olha só. Então era uma área dominada pelas mulheres. E por que a conta... E aí eu acho que isso se perdeu na própria cultura, sabe? Eu acho que os pais, eu acho que o grande culpado disso é aquela visão que a gente tem às vezes que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, sabe? De separar. Tipo, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Então, lá desde a infância, você começa a criar sua filha e fala, não, filho, isso não é coisa de mulher fazer, não é coisa de menina fazer. Como se a programação ou a computação, ou como se a tecnologia fosse um ambiente, né? Então, assim, a gente tem na história aí várias mulheres que se destacaram. A gente aqui em Uberlândia mesmo tem várias empreendedoras que são muito fera, vários profissionais de tecnologia muito fera em inovação, mas ainda assim a gente tem esse ambiente desigual. É um ambiente desigual. Quando você vai para startups, é pior ainda. Quando a gente fala de empreendedoras mulheres, por exemplo, a Bianca aqui de Uberlândia, se eu não me engano, foi a primeira mulher do Brasil, que olha que a gente está falando que o cenário aqui é ruim, do Brasil a passar pelo Y Combinator, que é a maior aceleradora de startup do Vale do Silício. E olha só, de Uberlândia. Então, assim, é muito difícil, cara. Tipo assim, é um negócio surreal. E eu acho que está muito atrelado a essa questão de incentivar mesmo, de dar oportunidade. Inclusive o Uberhub Code Club é um programa que ele dá esse acesso. A gente tem várias instrutoras meninas super talentosas, elas são super talentosas, elas não estão ali porque são mulheres. E elas se destacam e aí acaba que outras meninas vendo ela como instrutora ajuda. Mas hoje qual é o cenário? A menina chega na faculdade, vê esse tanto de homem, ela vai desistir, ela vai desanimando. Eu tenho relatos de meninas que o professor ri na cara dela e fala assim, vamos ver se ela vai aguentar até o final. Acha que o curso é coisa para menininha? Isso aqui em Uberlândia, aqui na cidade vizinha.
Meninas relatam isso. Então, assim, é um problema que vai muito além da criação. Mas eu acho que a base do problema começa ali na criação. E, assim, as empresas estão incentivando. Tem várias comunidades que fomentam mais mulheres na tecnologia. A gente tem um projeto, né, dentro do Uber Hub, dessas verticais aí, que é o Uber Hub Mulher. Ele nasce fomentando empreendedorismo feminino. De repente, em algum momento, ele percebe que tem várias iniciativas de empreendedorismo feminino na cidade de Uberlândia, é uma das cidades que mais tem essas iniciativas no Brasil. E aí ele vira um hub de conectar essas iniciativas, divulgar, impulsionar essas iniciativas e começa a olhar mais para a tecnologia. Então a gente precisa fomentar mais mulheres. Fernando, e aí a gente sabe que tem muitos eventos. E qual que é a importância desses eventos? Porque não é o oba-oba, né? Não é lógico que o networking é bacana e tal, mas o que tem por trás? Não, tem dos mais diversos eventos, né? Eu particularmente gosto dos eventos, principalmente que são gratuitos, porque dá oportunidade de qualquer um E agora que queira. voltou forte os presenciais? Então, tudo rodando. E aí, o que acontece? Dá oportunidade de quem quer ir lá e participar, né? Normalmente, esses eventos são muito ligados à questão da capacitação, né? A gente faz muito evento em parceria com empresas, e aí as empresas fazem isso, traz os talentos para sua casa, às vezes financia o evento, traz palestrante fora, ou dá uma estrutura ali, questão de alimentação e coisa para um happy hour, né, bebida para um happy hour e tudo mais, com o objetivo de atração de talentos. Então a área passa para essas dificuldades de talentos, então a empresa está ali falando, poxa, vou me posicionar como uma marca empregadora, que eu vou atrair talentos, vou mostrar que eu compartilho conhecimento, que eu fomento a comunidade e que o meu ambiente é legal. Então eu trago e ela diminui com certeza o custo de aquisição dela de colaborador, o custo de retenção de colaborador e outra. Ao mesmo tempo ela mantém a equipe dela também capacitada, porque vem gente de fora, sei lá, vem um palestrante de grandes empresas, vou chutar, iFood, Nubank, que vai ali e compartilha essas experiências numa grande empresa dessa, num banco multinacional, com a galera daqui da cidade. Porque ele, de fato, trabalha lá. E ele é da cidade. E ele já passou por essa linha do tempo e agora ele está num negócio muito maior, vivendo uma experiência muito louca, um projeto muito magnífico. Por que não compartilha essas experiências? Então, a linha é muito nessa vertente de capacitar, de dar oportunidade, mas também de network. A gente acredita que é impossível fazer um movimento de comunidade, de aproximação de atores, de colaboração em uma cidade sem a gente se aproximar. A gente vai ficar à distância, conversando por WhatsApp e tudo mais, a gente tem que aproximar. Aproximando a gente conversando, eu conto o que eu estou fazendo, peraí, deixa eu te ajudar nisso, não, deixa eu te conectar com uma pessoa que é a pessoa certa para isso. E aí, o evento é uma desculpa, entendeu? O evento, o conhecimento, o conteúdo ali é uma desculpa. As pessoas vão lá, elas se conectam, elas se aproximam, elas trocam, nascem parcerias dali e por aí vai. E a gente está falando de um ambiente hoje extremamente jovem. Extremamente jovem. Eu sou jovem. Mas quem que é? Que a gente está falando uma galerinha de 16 anos que começa? Como é que é? Então, depende muito da temática, né? E do nível de profundidade do conteúdo. A gente tem eventos que é o pessoal mais jovem, então eu vou te dar um exemplo, o Uber Hub Club mesmo, né? A galera ali que a gente está trabalhando 14, em sua base, 14, 18 anos. Mas, por exemplo, essa semana a gente está na faculdade de computação já palestrando para outro público. E semana passada a gente já estava lá no pátio do Sabiá, no MTI, palestrando para outro público, outra faixa de idade. Então, assim, se eu fosse fazer um range aí, né, é normalmente de 18, a maioria, 18 a 30 anos. Normalmente é esse o range, 18 a 35, 40 anos, que são as pessoas ali ou que estão na carreira procurando uma transição, ou uma capacitação, ou... Isso que eu ia te perguntar, existem muitas pessoas que buscam a transição? Nossa, tem demais, cara. É o que mais tem. Acho que o que chama muita atenção, a hora que a gente divulga que tem 1000 vagas de inovação em Uberlândia aberta, todo mundo quer falar, peraí. E com salários bons. Exato. E tem aquela galera que resolve dar uma recuada, eu vou voltar 2 casas? Tem. Tem. E aí eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas. Todo mundo quer migrar para a área de tecnologia, mas não entende que às vezes tem que dar um passo atrás. Se a pessoa está lá, vamos imaginar, está no cargo XYZ, ela é sênior, ela vai voltar para um cargo de estagiário ou júnior, ela vai ter que dar um passo para trás. E esse passo para trás é pensando lá na frente.
E esse passo é necessário, só que as pessoas não conseguem. Mas costuma fazer. ser uma carreira de rápida ascensão. É, assim, uma carreira de rápido. Pelos amigos que eu tenho nessa carreira, eu vejo que é muito rápido. Assim. É de rápido. Questão de 6 meses, passou de júnior para pleno, de pleno para sênior. Não é o ideal, vai mas escalando. as empresas fazem isso por conta da falta de mão de obra. Sim. A gente brinca que a pessoa sai de estagiário para sênior em 6 meses. Não tem lógica. Mas não é o normal, é porque o mercado é acelerado e a falta de profissionais. Mas é uma carreira de extrema e rápida ascensão, porém nem todo mundo pode dar um passo. Como que você fala para um pai de família que ele vai ter que dar um passo desse? Porque aí envolve questões financeiras. E aí agora está começando a nascer algumas capacitações que elas, por exemplo, financiam um projeto educacional da pessoa. Então, a pessoa vai fazer uma faculdade ou um curso, uma imersão, né? Um curso de um ano e meio. Tem isso, imersão? Tem cursos que, diferente da faculdade, por exemplo, EdTechs, startups da área de educação que visam revolucionar ou inovar na educação. Eles criam alguns modelos educacionais diferentes. Então, o que você aprenderia em 4 anos, você vai aprender em 1 ano e meio para você entrar no mercado de trabalho e lá te joga e você aprende o resto. E aí, algumas dessas, elas estão ligadas a fintechs, que são startups do setor financeiro, que emprestam dinheiro para a pessoa, e aí depois que a pessoa vai para o mercado de trabalho, ela vai lá e quita, né, a partir do momento que ela está empregada. Meio que tinha um programa tipo do governo. ProUni. Tipo ProUni, exato. A pessoa começa a trabalhar, ela começa a pagar esse empréstimo que ela fez para se capacitar. Mas olha só, ainda assim a pessoa tem que dar um passo para trás. Sim. E aí que eu acho que é a grande dificuldade, né? As pessoas entenderem que tem que dar espaço, cara. Tipo assim, é difícil. É difícil. E aí a gente está falando de uma galera que talvez seja mais qualificada e precisa recuar um pouco. E tem aquela galerinha que quer começar. Por onde começar? Nossa. Porque a gente tem a experiência do usuário, a inteligência artificial, é tanta coisa. Eu acho que o Uber Hub Code Club é um bom começo, porque como ele é um programa muito introdutório ali, né, pra você ter uma ideia, ele usa a base de Harvard, de uma matéria de Harvard para ensinar programação. Aqui em Uberlândia. Essa matéria agora, tem um monte de portal aí traduzindo ela, a gente já faz isso há 6 anos atrás. Agora tá todo mundo no Brasil traduzindo, olha que bacana, né? Então isso é muito legal de ver que a galera daqui foi inovadora, foi atrás. Mas eu acho que é um bom começo. Porque ali a pessoa já sabe se ela quer ir para a área de programação ou não. Porque a área de programação é onde tem a maioria das oportunidades. Sei lá, 70% das vagas de tecnologia são relacionadas à área de programação. E programação não é para todo mundo. Tem um monte de gente que odeia programação, né? Então eu acho que o primeiro passo é esse. É difícil de falar esse primeiro passo porque, poxa, se a gente for falar que a maioria das pessoas sequer tem computador, sequer tem internet, sequer tem energia, sequer tem comida em casa, fica muito difícil, né, falar. Mas eu acho que um primeiro passo seria provar a tecnologia, né? Eu acho que é impossível a pessoa... experimentar. Como que você vai saber se você gosta de marketing sem ler um livro, sem ver um case? É praticamente impossível. E eu acho que a área da tecnologia, a área da inovação é muita experimentação. Eu posso gostar de programar, eu posso gostar de análise de dados, eu posso gostar de vender tecnologia, eu posso gostar de mexer com marketing digital, eu posso ser um gestor, eu posso ser um cara de processo, eu posso ser um cara de automação, eu posso ser um designer, eu posso um monte de coisa. Um monte de possibilidades. E eu acho que isso que é mágico na tecnologia. As pessoas enxergarem que elas podem trabalhar com o que ela gosta na tecnologia, casando os dois mundos, sabe? Só que a maioria das pessoas sequer tem a oportunidade de provar, né? E aí complica. Ferdinando, e eu vi por esses dias agora a respeito, por exemplo, acho que isso talvez seja até uma teoria da conspiração que eles falam, mas não é não. Mas enfim, dizem o seguinte, que quando chega na gente, igual o ChatGPT está no 4.0, chegou na gente, isso daqui. Mas só que quem desenvolve isso está muito à frente, muito além, né? Isso provavelmente é verdade, né? Porque aí tem banco de dados que vai ser desenvolvido e tudo mais. Mas até que ponto você acredita que vamos dizer, daqui 2 ou 3 anos que vai chegar essa inovação que eles já estão pesquisando hoje em dia? Quanto tempo normalmente demora para isso chegar na gente, chegar no público, né? Na grande massa? Eu acho assim, a inovação, a tecnologia, muitas vezes ela é cara. E ela demora um tempo para se viabilizar. A gente está falando de IA agora, e IA já existe há muito tempo.
O conceito, então, vai longe. Só que a gente, às vezes, não tinha computador para isso, não tinha poder computacional para isso. Ou as ferramentas eram caras, ou os computadores eram caros, ou o processador era caro. Então, a tecnologia demora um tempo para viabilizar também, né? Imagina, a gente tem o Napster, né? Lembra o Napster? Sim. Chegou antes do Spotify. Ele foi inovador. A ideia ali, só que chegou fora da hora. Na época, ninguém tinha internet, ninguém tinha celular igual a gente tem hoje. E o Spotify chegou já na linha do tempo certinha. Né? Chegou e falou, é agora que é o time. Então a tecnologia está muito ligada a esse time e essa questão dela se viabilizar ali também, né? Eu não acredito muito que as pessoas ficam segurando, eu acho que já foi assim. As pessoas ficam segurando a tecnologia para soltar. Acho que hoje a gente está vendo essa parte sim é a teoria da conspiração. Eu estou vendo um movimento muito diferente. Vou te dar um exemplo. O ChatGPT, ele abre para poder receber informações. Até para ele aprender. Exato. A hora que ele abre, a hora que ele bota isso para o povo usar, para a população usar e usar das mais diversas maneiras que os criadores sequer imaginaram, olha o poder disso, olha como que isso cresce, olha como que isso aprende e como eu vou testando teorias, modelos de negócio que eu nem tinha pensado antes. Então hoje eu vejo muito isso, as empresas abrindo tudo, sei lá, Facebook, Instagram, o Google, o Facebook começou, não sabia como monetizar o negócio. Vou abrir, vou conectar as pessoas e depois eu vejo de qual que é, como que eu vou monetizar isso aqui. Então essa teoria de segurar as coisas, eu não acredito muito. Eu só acho que o Brasil, a gente compra muita tecnologia já ultrapassada. Vou te dar um exemplo, a gente fala do agro, da indústria 4.0. A verdade é que a gente está comprando maquinário que já está subutilizado. A gente compra a sobra de outros mercados, como o mercado dos Estados Unidos. Então a gente está muito atrás desse sentido de poder de compra mesmo. Estou falando de poder de compra, né? E a inovação, normalmente ela nasce, ela é trabalhada. Então você vai falar de pesquisa, você vai lá ali na UFO ali, você tem lá pesquisas acontecendo de coisas que vão acontecer daqui 3, 4, 5 anos. Muito legal isso, né? E uma pergunta que eu não vou sair daqui sem fazer. Marketing e tecnologia caminham juntas? Nossa! Porque está muito acelerado também esse ambiente de marketing. Cara, a gente sempre parece que está desatualizado, amanhã não sei o quê. Caminham juntas? Eu vejo muita proximidade. Eu não vejo como separar os dois, sabe? Eu vejo assim, eu trabalho, né? Tem pares lá que trabalham comigo de marketing, a gente sempre trabalha junto, fazendo coisa junto, principalmente agora com marketing digital. Eu não vejo como separar um do outro, sabe? A gente tem várias martechs, né? Que são empresas de marketing, startups de marketing, né? E eu não vejo como separar. Eu acho que as duas áreas, como elas lidam muito com entrega de valor, escala, tecnologia, assim, né, no sentido mais grosso da coisa, e muito da questão do conhecimento, né, acho que está muito ligado ao conhecimento, à evolução, à capacitação, ao crescimento profissional. Não tem como separar as duas andam meio que para. E isso é bom. Quem dera outras especialidades ou carreiras andassem do mesmo jeito. É surreal como que algumas carreiras ficam, né? E eu não tô nem falando mal, cada um. Mas, cara, você pensar que uma pessoa formou e depois não estudou mais nada. Fica uma coisa fora do real hoje, pro nosso ambiente. Não tá valendo nada mais. Uma hora ela vai ser atropelada, é aí que começa. E provavelmente esse é o que vai perder o emprego em algum momento. E eu falo muito isso, a galera tá muito medo de perder emprego por robô, mas esquece que às vezes ela tá trabalhando igual um robô. Robô. E que vai acabar perdendo para um outro humano. Eu falo, robôs, inteligências artificiais, elas vão tirar emprego de pessoas que estão trabalhando igual robô. Se você trabalha igual um robô ali no dia a dia, esquece, meu amigo, o robô vai tomar seu emprego. Eu acho que assim, vão ter várias coisas. Eu acho que vai chegar um momento que o robô vai começar a atrapalhar quem está trabalhando sem ser robô. Mas eu acho que essas primeiras ondas de substituições vai estar muito ligada a isso. Ou a pessoa está trabalhando igual um robô, ela está fazendo um trabalho de robô. E aí tem vários exemplos. Se você parar para pensar que uma pessoa às vezes está, vamos imaginar, um motorista de ônibus. Poxa, cara, o cara trabalha ali horas e horas, nossa, com sono, de madrugada, um alto risco da vida dele. Se eu posso substituir isso por um robô... Eu trouxe até um caso aqui num outro episódio que foi da operadora de caixa, né? Que já está sendo substituível por tecnologia. E aí, nesse caso, precisa ligar o pisca-alerta.
E olha só, operadora de caixa. A gente tem uma startup daqui de Uberlândia que faz isso. E o que hoje é o impeditivo de substituir todas? É a questão da experiência. Da experiência. Olha a experiência do usuário. É o único impeditivo no momento. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu tô lá com a minha filha no colo, aí eu tenho que colocar o negócio assim, puxar a sacola, o espaço é curto, aí eu falo, pô, tem um supermercado aqui de Uberlândia lá, que é do lado de casa, lá eu vou colocar e o negócio não cabe, aí, putz, e agora? Não, tem que pesar isso aqui, mas como que pesa? Aquela sacolinha que A experiência. Aí eu errei ali, direto, eu faço Exato. isso lá também, nesse aí. Aí eu vou lá, eu erro, passo 2 vezes alguma coisa, você tem que chamar alguém pra lá. A experiência é ruim, né? A experiência ainda não tá legal. Mas eu gosto de passar lá. Eu também. Eu gosto, É mais mas rápido, é mais De rápido. vez em quando tem problema. É a sua dinâmica, você já paga ali, já resolve, já põe a sacola, já economiza recursos. Teoricamente o supermercado vai ficar mais barato, as margens do supermercado pode diminuir um pouco, o produto pode ficar mais barato para você. E isso aqui eu te pergunto, a experiência é ruim ainda. Vai chegar lá. E o caixa? A experiência é boa? É aleatório. Ali, pelo menos, você sabe a experiência que você vai ter. Num caixa, meu amigo, você pode ter uma experiência muito pior. E, às vezes, é o que acontece. Então, assim, se essas pessoas que estão ali no caixa não pensar, como que eu posso gerar valor? Porque tem caixa que faz o cliente voltar ali. Tem gente que trabalha num supermercado, num posto, que faz a pessoa voltar a consumir naquele posto. Tem atendente, balconista, garçom, que faz a diferença. Eu mesmo já fui em locais que eu preferi ser atendido por uma determinada pessoa. E essas pessoas, elas não perdem emprego. Não perdem. Elas se adaptam, elas se organizam. Buscam alternativas. A máquina não substitui. Esse tipo de pessoa vai trabalhar com a máquina. Ela vai usar a máquina dela para potencializar a entrega de valor dela. Só que a maioria das pessoas hoje trabalha no modo robô, cara. Tipo, eu chego, trabalho, sento no computador, faço as coisas que eu tenho que fazer, tchau, fecho o Recebo um pagamento e entro no modo piloto automático. Não preocupa em entregar valor. Eu acho que é aí que tá o grande tchan do negócio. Tipo assim, se a gente não entrega valor, se a gente não busca melhorar, esquece. A gente vai ser atropelado pela tecnologia. Infelizmente. É isso aí. Então, pessoal, peguem todas essas, não vou nem falar dicas, isso aqui foi orientações do nosso amigo Ferdinando. Obrigadão pela sua visita. Volte sempre, né, Alex? Foi um prazer receber você aqui. E curte esse vídeo, compartilha. Como é que fala aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Hoje foi eu que me embananei. E vamos que vamos. Obrigadão, Ferdinando. E um abraço para todos vocês. Obrigado, até mais. Fernando. Obrigado, prazer. Tchau, tchau. Até mais.